Estou eu aqui sentada na orla da praia da Barra, de frente pro praião, né? Lembrando de coisas que aconteceu quando eu era adolescente. Eu tinha uns 12 anos quando meu irmão me levou para Maceió para me ficar na casa do tio dele, né? Meu tio, né? E a gente passou uma semana. Eu já não tinha mais meu pai e minha mãe deixou. Aí a minha prima resolveu me levar na praia. Nossa, eu vi tanta água, mas eu corri tanto. Elas me pegaram uma no braço, a minha prima e uma colega dela me pegaram no braço e entraram comigo. Pensa num desespero de tanta água que eu vi. E eu nunca tinha visto tanta água assim, mas eu corri muito. Cada uma vez que a onda vinha, mas eu corria muito. Eu sei que teve uma hora que eu levei um caldo, eu caí no chão. Olha, mas foi horrível. Caí, me sujei toda de areia, bebi água, o meu biquíni se soltou, eu fiquei sem o biquíni. Pense numa pessoa desastrada, sempre fui eu. Aí eu fiquei tão triste com aquilo, porque fiquei com o peito de fora. Meu peito era só uma sombrazinha de peito, né? Menor do que um caroço de... O meu peito era do tamanho de um caroço do imbu. Lógico, vocês não vão saber o que é umbu aqui, né? Só uma pessoa do Nordeste sabe. Bem pequenininho. Vamos dizer que um limão cortado ao meio, uma banda para um lado e uma banda para o outro. Então, o biquíni saiu, né? A parte de cima. Eu fiquei com as duas mãos ali segurando até eles acharem a parte do biquíni e colocar de volta. Mas eu fiquei tão triste, com muita vergonha, tinha muita gente na praia. E todo mundo rindo de mim, né? Porque eu não podia ver a onda vindo, que eu já saía numa carreira insuportável. Aí às vezes eu paro hoje e eu fico lembrando, né, das coisas que eu fiz. Gente, como que era divertido e a gente não sabia. Aí hoje eu tô aqui pensando, né? Eu sentei, meus filhos estão ali brincando e eu tô sentada aqui, tão distante da onde eu comecei, tão distante daquilo que eu vivi, mas a lembrança na minha mente é tão acesa como se fosse ontem, acontecimentos que passaram na minha vida, mas em que eu não consigo esquecer. Tem pessoas que esquecem das coisas tão rápido, mas eu não. Eu tenho uma lembrança muito forte de quando eu estava em casa, né? Da minha mãe, dos meus irmãos. Então, meu pai eu não gosto muito de falar. Meu pai era uma pessoa assim morreu, eu era muito nova. Eu e meus irmãos, nós éramos muito novos, mas ele era muito violento quando a gente batia muito, então eu não gosto de falar muito dele não. Mas a minha mãe era, sabe o herói que você precisa na sua vida? Era minha mãe. Ela era tudo nessa vida. Eu fico triste às vezes quando eu vejo algum dos meus irmãos falar que ela não prestava, porque ninguém nesse mundo é perfeito, né? Então ela cometia algumas falhas que eu tenho irmão que não perdoa por isso. Como se eles fossem tão perfeitos ou melhor do que ela, né? Mas eu não discuto sobre esse assunto não. Mas fico pensando, minha mãe era muito boa. A minha mãe, ela tirava da onde ela não tinha para nos dar, né? Então chegava uma irmã na casa dela, a irmã dela ficava sempre assim, com a parte melhor. A irmã era quem levava a parte melhor dela, né? E ela sempre estava à disposição para todos eles, para os meus irmãos, para os meus tios. Sempre ela era a mãezona de todos, né? Apesar dela não ser a mais velha, mas os mais velhos foram morrendo, ela foi ficando no lugar do mais velho e até ela seguir também, né? Que graças a Deus, Deus já levou.
graças a Deus, não morre de falar, né? Que melhor ela ter ido do que ter ficado em cima de uma cama sem a gente ter condições de cuidar dela, né? Então Deus levou ela. Mas para mim, vou falar uma coisa para você, se eu voltasse, se tivesse reencarnação e eu tivesse que voltar nessa vida novamente, eu queria que ela fosse minha mãe novamente. Meu pai não, mas eu queria que ela fosse minha mãe novamente. Eu não tenho do que me queixar, não. Os meus irmãos têm bronca dela, mas eu não tenho, não. Meus irmãos não, um irmão só que não gosta dela, não. Mas eu tinha paixão pela minha mãe. Eu me sentia excluído porque exatamente aquele que ela mais amava, aquele que ela mais abraçava, mais beijava, é aquele que simplesmente fala sempre que não gosta dela, não gostava das coisas que ela fazia. Então eu fico às vezes relembrando as coisas, pensando, e eu paro assim para pensar por que tanto ódio. Se eu tinha ciúme, porque ela tinha um carinho muito grande com ele e não comigo. Então, graças a Deus, hoje eu posso refletir sobre tudo isso. Outro dia eu vou parar aqui para conversar mais sobre um pouquinho dessa cidade. Eu conheci essa cidade através de um amigo e vim e fiquei. Não fiquei aqui, não onde eu estou, né? Porque eu estou na Barra de São João e eu moro no Inhamar. Do outro lado, atravessou a ponte, tem a história da ponte quebrada, né? Então, atravessou a ponte, eu estou em Inhamar, eu moro em Inhamar. Mas eu gosto dos dois lados, tanto de Inhamar como de Barra de São João. Todos os dois é muito, muito bom. Inhamar pertence a Cabo Frio. Barra de São João, Casimiro de Abreu. E por aí em diante. Depois eu conto mais sobre a minha vida, sentada aqui, pensando, refletindo e falando sobre o assunto.